Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos nesse lugar. E nós estamos aqui porque nós queremos exaltar a Tua glória. E nós queremos, meu Deus, confiar na Tua graça sempre. Precisamos, meu Pai, do Teu Espírito em nós todos os dias, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós venhamos suportar, meu Deus, as dificuldades dessa vida. Deus, nós queremos receber o alimento espiritual que é a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, fala conosco, seja engrandecido e que o Teu Espírito nos conduza a Te oferecer louvores em espírito e em verdade. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Depois. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame.
e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu se importa comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens,
levar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. A igreja seja engrandecido, ó Deus, és a minha rocha, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Amém, igreja. Que o nosso Senhor Deus seja exaltado, glorificado e bendito nessa noite. Irmãos, hoje nós celebramos o Dia das Mães e todos nós sabemos a importância que tem uma mãe. Aquela que Deus instituiu para nos ensinar, para nos criar, né? Para nos ensinar o caminho de Deus. E eu queria nessa noite fazer uma oração pelas mães. Deus, o Senhor foi muito bondoso, muito gracioso, quando o Senhor criou a mulher da costela de Adão. Ó Deus, e em teus planos eternos havia, Senhor, a intenção de que Eva se tornasse a mãe dos seres humanos. Senhor, o Senhor deu um dom tão especial para as mulheres. Infelizmente, em nossos dias, isso tem sido um pouco negligenciado. Hoje as mulheres têm menos filhos. Mas eu queria pedir que a tua graça, o teu poder, ó Deus, fosse sobre todas as mães dessa igreja, do Ministério Missão de Fé, tanto aqui da congregação, como nas demais congregações e também na sede. Abençoa, Senhor, todas as mães. Dê a elas, meu Pai, sabedoria, discernimento, conhecimento da Tua palavra, para que elas sejam aquelas mulheres que edificam a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as Bíblias na carta de Paulo aos Efésios.
Semana passada, nós meditamos na palavra do Senhor a fim de resgatar, trazer ao nosso entendimento o significado bíblico de arrependimento. Irmãos, o nosso mundo, esse mundo, ele trabalha para mudar o sentido das palavras, especialmente a palavra de Deus. E nessa noite nós vamos meditar sobre outra palavra bíblica, que é a graça. Nós precisamos compreender a graça. Nós precisamos, irmãos, resgatar o sentido bíblico de graça. Porque quando as palavras perdem o seu sentido, elas não podem mais atingir aquilo para o que ela foi determinada, foi designada. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura, irmãos, até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Até aqui, irmãos. Pai, mais uma vez em oração, nós nos colocamos na Tua santíssima presença, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia nessa noite, para compreendermos a Tua palavra. Nós precisamos ser alimentados por ela, para estarmos fortes, estarmos preparados, meu Deus, para o dia mau. Por isso, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, para a glória do Teu nome. É que eu te oro e já te agradeço. Então, como eu disse aos irmãos, nessa noite eu pretendo falar sobre a palavra graça. Talvez esses textos que a gente acabou de ler, irmãos, sejam os textos mais profundos ou que nos ensine de forma mais clara o significado dessa palavra. E essa palavra, ela merece uma atenção especial em nossos dias. Nós precisamos, como eu falei antes, precisamos resgatar o significado bíblico dessa palavra, que ao longo do tempo foi se perdendo, foi sendo modificado. E todo cristão verdadeiro, meus irmãos, deve conhecer o significado dessa palavra, se aprofundar nela e firmar sua fé na graça, com entendimento. Nós precisamos saber o que é graça.
Irmãos, a igreja ela precisa voltar às Escrituras para redescobrir o verdadeiro significado da graça. Porque essa é uma das palavras mais faladas em nossos dias. E, ao mesmo tempo, uma das palavras mais esvaziadas do seu significado bíblico. O problema, irmãos, é que o falso evangelho não costuma aparecer com palavras estranhas. Ele continua falando de Cristo. O falso evangelho, ele continua falando da cruz, de arrependimento, de fé e de graça. Mas, sutilmente, ele muda o significado dessas palavras. O falso evangelho, irmãos, mantém o vocabulário bíblico, enquanto destrói a verdade bíblica. Irmãos, quando o significado da graça é corrompido, pessoas passam a usar a graça como desculpa para permanecer no pecado, na frieza espiritual e na negligência cristã. O falso evangelho engana muita gente, irmãos, justamente porque ele não tem problema em manter os rótulos, em manter o vocabulário. O que o falso evangelho faz é modificar a substância. Ele modifica, irmãos, o significado. Eu quero dar um exemplo. Imagina os irmãos comprar uma garrafa de água mineral, de preferência de uma marca conhecida, geladinha, e a gente com sede. Naturalmente a gente examina aquela embalagem e percebe que ela não apresenta nenhum problema. A embalagem está bonita por fora. E o rótulo diz claramente água mineral. Só que alguém colocou na água algumas gotinhas de veneno. Por fora, o nome é o mesmo, mas o conteúdo foi alterado. O conteúdo não é mais o mesmo. Assim faz o falso evangelho. Mantém os nomes bíblicos, mas corrompe o conteúdo. Irmãos, a palavra graça continua sendo muito pronunciada em nossos dias, mas o significado dela foi alterado. Ela se tornou comum demais aos nossos lábios, mas quase sempre usamos a palavra graça sem pensar no peso do seu significado, que é grandioso. Nós falamos sobre graça, cantamos sobre graça, oramos sobre a graça, mas muitas vezes pronunciamos essa palavra sem sentir o peso eterno que ela carrega. A graça, meus irmãos, para muita gente, hoje se tornou uma palavra religiosa bonita de ser pronunciada. Nós falamos a palavra graça o tempo todo. Nós dizemos, foi pela graça de Deus. Sempre dizemos, graças a Deus. Ou ainda, hoje, irmãos, eu estou só pela graça. Costumamos usar esses termos. E, na verdade, não há nenhum problema com essas expressões. O problema é perder ou mudar o significado dessa palavra. Isso tem sido feito. Então, essa palavra foi tão esvaziada que, às vezes, ela é usada justamente para justificar o pecado. Já pensou? Muitas pessoas que estão no lamaçal do pecado hoje dizem o seguinte: ninguém me julgue, porque é pela graça.
essa pessoa deturpou completamente o significado da palavra. Ela está dizendo que a graça é uma autorização que Deus nos dá para o pecado. Como se Cristo, irmãos, tivesse morrido numa cruz para que as pessoas pudessem pecar à vontade. Não me julgue. Por quê? Pela graça. Às vezes alguém vive de forma fria, distante da comunhão da igreja, não participa da congregação, da vida da congregação, não serve, não contribui, não se envolve com os irmãos. E quando essa pessoa é confrontada, ela tem uma resposta na ponta da língua. Ela vai dizer: mas é pela graça, irmão. Nesse caso, o que a pessoa está dizendo é que a palavra graça significa negligência espiritual. Ela está dizendo que a graça de Deus trouxe libertação, não do pecado, mas do compromisso cristão. Como se a cruz de Cristo tivesse libertado a pessoa da obediência e não do pecado. Assim, uma das palavras mais gloriosas do Evangelho, ela é esvaziada. A palavra graça continua sendo pronunciada, mas muitas vezes com um sentido completamente distorcido. Mas então, o que é a graça? A resposta mais simples para essa pergunta é que a graça é o favor imerecido de Deus. A gente aprende isso logo quando se converte. Muitos não se aprofundam também nessa frase. A graça, irmãos, é Deus estendendo a sua mão salvadora para pecadores que mereciam a condenação eterna. Isso é a graça. A graça é Deus soberanamente ressuscitando mortos, dando vida àqueles que nada podiam fazer, para que tenham vida. E é exatamente isso que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, nos versos 1 ao 3. Paulo fala sobre a condição do pecador antes da conversão. Qual é essa condição? Irmãos, Paulo não poderia ter usado uma palavra melhor para descrever a situação de todos os homens sem Cristo. Ele diz: vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí eu pergunto para a igreja: irmãos, o que é que pode fazer um morto? O que é que um morto pode fazer? O que é que um morto pode fazer para buscar a Deus? Nada. Irmãos, mortos não ouvem. Mortos não falam. Mortos não andam. Mortos não expressam reação. Paulo está dizendo para a igreja que a situação deles, antes da conversão, era que eles estavam mortos em transgressões e pecados. Paulo está falando, irmãos, da morte espiritual, que é a incapacidade de qualquer pessoa andar na direção de Deus, de escolher a Deus, de buscar a Deus. Como diz Romanos 3,11, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Mortos não buscam a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês, igreja de Éfeso, e está dizendo para nós também, vocês tinham vida física, mas as suas vontades, os seus pensamentos, os seus atos
serviam apenas ao pecado. Vocês não tinham vida com Deus. No verso 2 ele diz: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que é que Paulo está dizendo no verso 2? Ele está dizendo o seguinte: como vocês eram mortos espiritualmente, vocês viviam no pecado. O único caminho que vocês conheciam era o caminho do pecado. Vocês andavam segundo os padrões desse mundo. Vocês obedeciam ao príncipe do poder do ar. Que é quem, irmãos? Satanás. Vocês eram guiados pelo Espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, nos que vivem na desobediência. E Paulo conclui o seu raciocínio no verso 3, dizendo: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Paulo aqui está se incluindo. Todos nós vivíamos, é o que Paulo disse. Todos nós vivíamos entre eles. Nós vivíamos para satisfazer as vontades da nossa carne. É o que Paulo está dizendo. Nós éramos escravos dos nossos desejos e dos nossos pensamentos. E assim como todo ser humano, nós éramos, por natureza, filhos da ira ou merecedores da ira de Deus. Então, irmãos, do verso 1 ao 3, Paulo deixa bem claro que todos nós nascemos mortos por conta do pecado, separados de Deus. Todos já nascem escravos do mundo, escravos da carne e escravos do diabo, e são merecedores da ira de Deus. Essa é a condição de todos os homens. E Paulo chama isso de morte espiritual. Vocês estavam mortos. Irmãos, aqui não há espaço para orgulho, vaidade, não há espaço para livre-arbítrio. Um morto não pode escolher. E essa condição natural coloca todos os homens no mesmo nível. Todos. Não importa o quão rico ou pobre uma pessoa seja, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É só paulada, né? Não há nada que possamos fazer, irmãos, pois um morto nada pode. Nada pode. Quem dera, irmãos, se todas as pessoas que vivem pronunciando a palavra graça enxergasse a sua incapacidade de buscar a Deus. Mas nós sabemos que por conta da morte espiritual, elas não podem enxergar. Muitas não podem enxergar. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus, com D minúsculo, né, o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, nós só podemos compreender a palavra graça no seu significado bíblico quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça
e do juízo. É quando nós nascemos de novo, da água e do Espírito. É então que nós podemos enxergar que nós vivíamos na escuridão da morte espiritual. E nós não poderíamos andar na direção da luz. Porque os nossos olhos espirituais estavam, irmãos, adaptados à escuridão. Adaptados. Por isso que toda e qualquer ideia de livre-arbítrio, de que o homem pode escolher a Deus, é simplesmente antibíblica. Porque o homem natural vive no pecado e ama o pecado. Aqueles que estão mortos em transgressões e pecados, irmãos, eles fogem da luz. Os seus olhos não suportam a luz do Evangelho. João 3, 19 e 20, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Aí veja o versículo 20, pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quando as pessoas são expostas à luz do Evangelho, elas fogem da luz, porque elas amam as trevas. Elas não suportam a luz. A luz da verdade do Evangelho incomoda, porque onde o Evangelho chega, ele mostra o pecado em nós. E isso não é bom para quem está habituado com a escuridão do pecado. O homem natural, irmãos, é igual a barata. Os irmãos já perceberam que, assim, a barata, ela gosta de locais escuros. Às vezes a gente sai de casa, passa o dia todo em casa e quando chega as luzes estão apagadas. E aí, se você tem barata em casa, quando você liga a luz, as baratas correm. Elas estão ali, aproveitando a escuridão, mas quando você acende a luz, elas procuram um lugar escuro para ficar. A gente só se dá conta da quantidade quando você sai de casa e volta com a luz apagada. É por isso que, antigamente, quando nós ouvíamos o Evangelho, nós ficávamos incomodados, nós não suportávamos a luz. Os nossos olhos estavam habituados à escuridão. Irmãos, podem observar, olha só, se tem uma reunião de família, ou se tem uma reunião de trabalho, e ali se encontram pessoas que não conhecem o Evangelho, você pode falar sobre qualquer assunto com aquelas pessoas que você não vai ter problema. Você pode falar sobre trabalho, você pode falar sobre política, você pode falar sobre futebol. Se você demonstrar uma certa tolerância para ouvir assuntos indecentes, fofocas, então você é aceito por todos eles. No churrasco, no lazer. Mas se você começar a falar sobre Cristo, não como o mundo fala, mas nos moldes bíblicos, você vai ficar falando sozinho. As caras vão mudar, as pessoas vão se afastar, você vai ser visto como alguém chato. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Então você pode até usar rótulos, você pode falar sobre graça, contanto que você esvazie o significado da palavra graça. Aí você não vai ter problema. Você pode falar de Cristo, mas não fale de arrependimento. Você pode falar de evangelho, mas não fale de pecado. E você pode falar de graça, contanto que você não explique o que isso significa biblicamente.
que o homem está morto em pecados e delitos e precisa que Deus soberanamente vá ao seu encontro e faça um milagre e lhe dê vida. Você pode falar de graça, contanto que você não diga que todos os homens são escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás e merecem a ira de Deus. Por que não podemos falar o significado das palavras? Porque as afirmações que provêm do Evangelho fazem mal ao orgulho humano, fazem mal para a autoestima das pessoas, gera culpa e nós não gostamos de sentir culpa. Por isso o falso evangelho faz tanto sucesso. O falso evangelho não mostra a culpa das pessoas, não mostra a culpa do homem. O seu compromisso é fazer as pessoas se sentirem bem com elas mesmas. Mas a graça de Deus em nós, ela age nos levando à consciência de pecado, nos leva ao arrependimento e mata o nosso orgulho. A graça, meus irmãos, mostra que nós precisamos de um Salvador e não de um terapeuta. O homem precisa de um Deus cheio de graça, que lhe dê vida, que lhe sustente espiritualmente até o fim. A graça é a ação de Deus em favor dos homens, lhe dando vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a graça. Salvando aqueles que mereciam ser condenados. Isso é a graça. É justamente isso que significa a graça de Deus. E foi justamente isso que Deus fez conosco. Os versos 4 ao 7 mostra a graça de Deus em ação. Diz assim: todavia Deus, ou em outra versão vai dizer, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha aí, irmãos. Estávamos mortos em transgressões e pecados, mas Deus, todavia Deus, sendo rico em misericórdia. Aqui Paulo usa outra palavra que precisa ser explicada em nossos dias. Precisa ser explicada para a nossa geração. O que é misericórdia? Irmãos, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós realmente merecemos. O que? A condenação. Deus não nos dá. É misericórdia. O que é graça? É quando Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. E o que é que nós não merecemos? A vida eterna. Ou seja, nós merecemos o inferno, mas Ele nos deu o céu. Isso é misericórdia. Como Deus fez isso, irmãos? A resposta é: Ele fez isso em Cristo. Ele fez isso pelos méritos de Cristo, pela obra redentora de Cristo, pela justiça que há em Cristo, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo grande amor com que nos amou. Deus nos tratou com graça e misericórdia. Ao invés de morte eterna, Deus nos deu vida eterna. Isso é graça, isso é misericórdia. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Como explicar esse versículo? Como nós
ressuscitamos em Cristo? Como estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo? Irmãos, percebam algo glorioso. Quando Cristo morreu, Ele não morreu por si mesmo. Ele morreu representando o seu povo. E quando Cristo ressuscitou, nós estávamos com Ele. Paulo está dizendo que a história de Jesus se tornou a nossa história. Quando Jesus saiu do túmulo, vencendo a morte, espiritualmente nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Antes estávamos mortos em pecados, agora estamos vivos para Deus. Antes nós amávamos o pecado, agora nós recebemos novos afetos. Antes, irmãos, nós éramos escravos, agora fomos libertos. E Paulo vai além, ele diz que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. O que isso significa? Significa, irmãos, que nossa posição diante de Deus mudou completamente. Mesmo vivendo na terra, a nossa cidadania agora pertence ao céu. Nossa aceitação diante do Pai está garantida, porque Cristo está entronizado e nós estamos unidos com Ele. Onde Cristo está, o seu povo estará. Se a cabeça venceu, o corpo também vencerá. Se Cristo está reinando, então nosso futuro está seguro. O crente, irmãos, ainda luta na terra, ainda chora, ainda enfrenta tentações, mas a sua posição eterna já foi definida em Cristo. E isso é o motivo da nossa alegria, da nossa paz. Nosso futuro está garantido com Cristo. A beleza do texto é mostrar que Deus não apenas nos tirou da morte, Ele nos levou à honra em Cristo. Mas aí surge uma pergunta: por que Deus fez isso? Por que Deus salvou aqueles que deveriam morrer eternamente? Por que Deus sacrificou o seu próprio Filho em nosso lugar? O verso 7 nos responde. É uma resposta. E diz assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo está olhando, irmãos, para o futuro eterno. Ele está dizendo que Deus nos salvou não apenas para resolver o nosso problema presente, mas para que por toda a eternidade a nossa própria história revele a grandeza da graça de Deus. As eras que hão de vir apontam para a eternidade, para os séculos dos séculos sem fim, na presença de Deus. O que Deus mostrará ali? Deus mostrará, irmãos, a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, por toda a eternidade, os redimidos serão provas vivas de que Deus é abundante em graça. Nós olharemos para trás e diremos: eu estava morto e Deus me deu vida. Eu merecia a ira
e Deus me mostrou misericórdia. Eu não tinha mérito algum e ainda assim fui salvo pela graça de Deus. Então a eternidade será um testemunho eterno da graça de Deus sobre pecadores que ele decidiu salvar. No céu, meus irmãos, ninguém cantará, ninguém falará das suas próprias conquistas, porque ninguém chegou lá por mérito próprio. Não é sobre nós. A eternidade não será um memorial dos feitos humanos, mas um palco eterno da graça divina. Os redimidos não passarão a eternidade celebrando o que fizeram por Deus, mas o que Deus fez por eles em Cristo. É isso que será celebrado. Nenhum anjo dirá: vejam como eles eram bons, como eles eram obedientes. Todo o céu exaltará a misericórdia daquele que salva pecadores. No céu, não haverá canções sobre o esforço humano, disciplina pessoal ou justiça própria. Não haverá. Haverá um cântico eterno à graça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por toda a eternidade, os redimidos olharão para Cristo e dirão: se não fosse a tua graça, jamais estaríamos aqui. O céu, meus irmãos, será a humilhação final do orgulho humano e a exaltação eterna da graça de Deus. E glória a Deus por isso. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, deixa eu perguntar, o que não vem de nós? O que não vem de nós? A salvação. Ela vem de Deus. E a causa meritória da nossa salvação é a graça de Deus. E a fé? A fé ela nasce de nós, sim ou não? Não. A fé é um dom dado por Deus, é um presente de Deus. A fé é um dom gratuito. Percebe, irmãos, que não há espaço para a glória humana. Verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, a fé, não é resultado dos nossos esforços. Não é uma recompensa para os mais obedientes, para que ninguém se glorie diante de Deus. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: o verso 9 é o golpe final no orgulho humano. Esse versículo pode parecer sem muita riqueza de informação para os mais desatentos, mas, meus irmãos, o verso 9 de Efésios capítulo 2, como diz o ditado, é o tiro de misericórdia no orgulho humano. A gente costuma usar essa expressão, né? Um tiro de misericórdia. Eu imagino que alguém está numa guerra, sendo alvejado, já levou muitos tiros, e agora ele está ali só agonizando. E alguém chega e dá um tiro de misericórdia para acabar com o sofrimento, de vez.
Tudo que Paulo disse até aqui vinha esmagando a nossa vaidade. Ele diz: mortos em pecados, filhos da ira, salvos por misericórdia, ressuscitados pela graça. E agora ele fecha qualquer porta para o orgulho humano. Não de obras para que ninguém se glorie. Irmão, somente o cristianismo bíblico fala assim. As religiões criadas pelos homens sempre vão dizer o seguinte: faça algo para merecer. Faça a sua parte. Esforce-se para receber. Pague um preço para ser aceito. Mas o Evangelho diz: você não pode comprar a salvação, você não pode merecer a salvação, você não pode conquistar a salvação. Não é por caridade, não é por penitência, não é por esforço moral, não é por sacrifícios pessoais. Irmãos, você pode cuidar de enfermos durante anos da sua vida. Você pode ter abrido mão de um casamento, de uma carreira profissional, de ter a sua própria família para cuidar de doentes. Isso não apaga um pecado sequer diante de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Você pode ter suportado grandes dores. Você pode ter nascido e vivido durante muitos anos nesse mundo com o seu corpo em chagas, com muitas enfermidades, e morrer no sofrimento. Não apaga um único pecado, se é pecador. Você pode ter tido um casamento ruim, que você com paciência suportou a vida inteira. Pode ter feito coisas admiradas pelos homens, mas nenhuma dessas obras pode apagar um único pecado diante de Deus. Irmãos, isso esmaga toda pretensão humana, toda ideia de livre-arbítrio, toda ideia de se achegar diante de Deus por merecimento próprio. Não por obras, para que ninguém se glorie. Vá dizer isso para um pai de família honesto, trabalhador, que cria seus filhos bem, que ensina o que é certo. Vá dizer isso para uma mãe de família, uma mulher exemplar, fiel, que cuida dos seus filhos, que toda a justiça dela diante de Deus não termina em salvação. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Diante do trono de Deus, toda boca se cala, e toda glória pertence somente a Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E algumas pessoas vão dizer o seguinte: então não vale a pena. Então, para que viver uma vida santa? Por que então fazer o que é certo e praticar boas obras? Por que abrir mão de coisas que esse mundo tem para me oferecer, os prazeres desse mundo? Essas são perguntas que fluem de um coração que não compreende o Evangelho, não compreende a graça e não compreende que está morto em pecados e delitos. Verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Irmãos, a graça de Deus, ela não está em oposição às obras. Às vezes a gente prega sobre a graça e a gente fala, não é por obras. E aí o que às vezes até o crente entende, não faça obras.
A graça não está em oposição às obras. A graça está em oposição ao mérito. Não há mérito. A graça também não é liberdade para pecar. Mas a graça é a libertação do poder do pecado. Aqueles que foram chamados pela graça de Deus se alegram em que Deus receba toda a honra e glória. Deus nos salvou por sua graça para que nós pratiquemos as boas obras que de antemão Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então nós sim praticamos boas obras como resultado do nosso novo nascimento em Cristo. E aqueles que creem que estavam mortos, eles não questionam a autoridade, a honra, a glória daquele que nos ressuscitou. Aquele que de fato está em Cristo, não vive dando desculpas em seu pecado, dizendo é pela graça, é pela graça. Ele recebeu um novo coração para agora andar na luz, para agora amar a Deus, para agora se aproximar de Deus. O véu foi rasgado. Ele agora recebeu novos afetos para amar as coisas de Deus. Toda honra e glória ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Toda honra é dele. Toda glória é dele. Somos salvos pela graça, pela misericórdia, pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos louvar. Ainda antes vamos orar. Pai, obrigado por essa noite mais uma vez. Te agradecemos e nós te engrandecemos. Porque tu és soberano. Tu és um Deus gracioso. Senhor, nós não tínhamos nada para te oferecer, a não ser os nossos pecados. Mas o Senhor agiu com nós, com graça, com misericórdia. E o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor nos deu o seu Filho, para que todo aquele que crê nele não seja condenado, mas tenha a vida eterna. A tua graça nos salvou, mas o teu Filho foi morto. O teu Filho pagou a nossa conta. O teu Filho é a nossa justiça. O teu Filho morreu a morte que nós deveríamos morrer. E por causa do teu amor, fomos ressuscitados com Ele. Estamos assentados com Ele em regiões celestiais em teu Filho. Nós te agradecemos por isso. Louvado, bendito e exaltado seja o teu nome, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por sua graça.
Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, tu és muito mais. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nos abençoa com a tua graça. Nos conduza, meu Deus, ao conhecimento do teu santo evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho do arrependimento. Meu Deus, enche as nossas mentes, o nosso coração. Muda a nossa forma de pensar, meu Deus. Muda a nossa forma de agir. Nos santifica, como diz a tua palavra, que aquele que começou a boa obra é fiel para completarmos até a volta de Cristo. Meu Deus, faz isso com a tua igreja. Senhor, levanta aqueles que estão caídos. Pai, nos fortalece. Oh Deus, em nome de Jesus, vai ao encontro do irmão Luiz, meu Pai, que está enfermo. Restaura a sua saúde, oh Deus, e faz com que ele esteja ali naquele momento de enfermidade com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é o teu Filho, Jesus Cristo. Oh Deus, é em nome dele que nós oramos, em nome do teu Filho. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Amor, desliga a câmera.